Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à aula 7 do nosso curso de terminal. Meu Deus, o tempo passou rápido, hein? Caraca, antes de ontem eu estava gravando a aula de introdução desse curso, agora a gente já está na aula 7. Meu Deus, o tempo passa voando. E o assunto de hoje é redirecionamento de entrada e saída. Eu não diria que ele é um assunto extremamente obrigatório, se você for só um usuário assim, de dia a dia do Linux, mas se você souber, ajuda muito. E obviamente que se você quiser ser administrador de sistemas, você tem que saber isso daqui. Então vamos lá. E gente, eu gosto sempre de tentar trazer um pouquinho de cultura de Linux, digamos assim, para vocês nessas minhas frases. Então eu geralmente coloco algum meme, alguma coisa assim. A frase de hoje é /dev/null é o buraco negro do Linux. Então o que eu quero dizer com essa frase é o seguinte, que se você estiver estudando Linux, se estiver lendo algum artigo, algum fórum, sei lá, alguma hora na sua vida você vai se deparar com um negócio que ele chama de The Linux Black Hole, ou seja, o buraco negro do Linux. E vocês vão descobrir no meio dessa aula que o buraco negro do Linux é o /dev/null. Você fala, pô, Daniel, ainda não entendi o que é o buraco negro do Linux. Então, cara, ó, relaxa que é para isso que eu fiz essa aula. E aí quem disse isso daqui é alguém que manda muito output de comando para lá. Então eu vou explicar isso em breve. Vamos lá. A gente vai começar vendo os tipos de entrada e saída. E essa daqui, na minha opinião, foi a melhor imagem que encontrei para poder explicar isso. Todo comando, ou tudo no terminal, envolve uma entrada e duas saídas. Você fala, uau, como assim duas saídas? Só não tem uma, que é o que eu estou vendo na tela? Não, tem duas. O bash. E o que seria o bash? O bash é o shell que você está usando no seu terminal. O seu terminal você precisa escolher algum shell, que é o interpretador de comandos para você usar no seu terminal. E 99,9% das pessoas que usam terminal estão usando bash. Eu não uso bash, eu uso o Z-shell. Seria uma espécie de bash com algumas coisas a mais, entendeu? Mas 90% do que eu faço no Z-shell é igualzinho para o bash. Mas vamos lá. Então ele tem uma entrada padrão e duas saídas. E o que significa std-in, std? Ah, não estou entendendo nada, então calma. std vem de standard, ou seja, padrão. Então, standard in seria standard input, por isso std-in. E aí é a entrada padrão. E o que é a entrada padrão? A entrada de um comando pode ser o seu teclado, ou seja, algo que você digitou, ou pode ser o texto de um arquivo. Então, às vezes você quer usar um comando e como entrada para esse comando você pode digitar alguma coisa ou você pode pegar o conteúdo de um arquivo. Os dois são uma entrada, ok? Então, se um comando precisa de um determinado argumento, esse argumento é a entrada desse comando, beleza? Aqui nós temos o std-out, que significa Standard Output, ou seja, saída padrão. É a saída de um comando quando ele é bem sucedido. E o std-err, ou Standard Error, é o erro padrão. É a saída de um comando quando ocorre um erro. E você fala, Daniel, não entendi nada de qual a diferença do std-out para o std-err. Para mim, saída é saída, não tem diferença. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso amado terminalzinho. Se eu digitar ls, o que aparece aqui? Ó, eu tava praticando para essa aula, eu inventei esse arquivo doidão, depois a gente vai usar ele, tá? Eu prometo, né? Não é porque eu sou maluco que eu fico criando esses nomes não, tá? Esse comando, ele foi bem sucedido ou não? Bom, o ls, o que faz o ls? O ls se lista os conteúdos de um determinado diretório, certo? Então, o ls ele foi bem sucedido, porque eu chamei ele e ele listou o conteúdo da minha home. Então, ele foi bem sucedido. Mas se eu passar um argumento que não existe para o ls, se eu passar um "-z", e agora? O comando ls deu certo ou não? Bom, o comando ls mostra o conteúdo de um arquivo ou de uma pasta. Aqui ele mostrou o conteúdo de uma pasta? Não. Então ele não foi bem sucedido. Então, a gente acabou de ver um std-out do ls e um std-err do ls. Essa daqui é a saída padrão do ls. É o conteúdo de uma determinada pasta. E essa daqui é a saída
de erro do ls. Todos os comandos têm uma saída de erro e tem uma saída padrão, que é a saída quando ela é bem sucedida. Então deu para entender? Então vamos lá. Redirecionamento. Agora a gente vai começar a mexer com coisas mais úteis. Bom, a gente pode redirecionar a saída de um comando para um arquivo. A gente também pode redirecionar a saída de um comando para outro comando. Mas isso a gente vai ver depois. No início, vamos ver aqui como é que a gente redireciona para um arquivo, tá? E no próximo slide eu vou correlacionar isso daí com a saída padrão e a saída de erro. Não se preocupe. Então vamos lá. Só para a gente começar a praticar aqui. A gente acabou de ver uma saída de erro e uma saída padrão aqui. Beleza, vamos continuar com o ls. Então eu quero chamar o ls. E o que a gente aprendeu aqui no slide é que quando a gente coloca esse maior e só um, ele sobrescreve o conteúdo do arquivo com a saída. Quando a gente bota dois maiores, ele adiciona a saída no final do arquivo. Esses dois, se a gente usar qualquer um desses em um arquivo que não existe, então eu vou chamar aqui de conteúdo da pasta. Se eu der um maior aqui e esse arquivo não existir, vamos dar um catch aqui para mostrar o que tem nesse arquivo que a gente criou. Tá aqui, certo? Agora deixa eu deletar esse conteúdo da pasta. Se eu der agora um ls mandando maior, duas vezes no conteúdo da pasta, e esse conteúdo da pasta, que é um arquivo, não existir, o que vai acontecer? A mesma coisa, ele vai criar o arquivo. Então, se o arquivo não existir, qualquer um desses operadores vai criar esse arquivo e vai jogar a saída para lá, ok? A diferença entre o maior e o maior vem quando esse arquivo já existe. Eu falei para vocês que o maior ele sobrescreve o arquivo inteiro com a saída de um comando. Então, beleza. Se eu der aqui um ls conteúdo da pasta, eu estou tacando a saída do comando ls em um arquivo chamado conteúdo da pasta. Ok, mandei para lá, vamos ver o que tem nesse arquivo. Tem a saída do ls, beleza? Mas e se eu ficar dando esse comando aqui 1000 vezes? Estou tacando a saída para lá, jogando para lá, jogando para lá, jogando para lá, jogando para lá. Você acha que esse arquivo ele vai ficar cheio de pastas? Cheio de cópias disso daqui? Ou não? Vai ter só uma cópia disso daqui. Vamos ver? Então eu joguei aqui, ó. Eu dei esse ls e joguei o output dele para o conteúdo da pasta várias vezes, ok? Então vamos ver o que tem aqui no conteúdo da pasta. Conteúdo da pasta. Ué, tá só a saída do ls. Não tem várias saídas iguais a essa daqui. Tem só uma. E é o que eu falei para vocês no slide, pessoal. Se esse arquivo já existir, se você colocar um maior, ele pega todo o conteúdo desse arquivo, deleta e joga a saída lá. Então, ele é meio perigoso, tá? Se você tiver algum arquivo importante e você quiser jogar alguma saída para ele, não use o maior, porque o maior vai deletar tudo que tem naquele arquivo para jogar a saída. Então, digamos que esse conteúdo da pasta seja um arquivo muito importante para mim e eu não quero deletar isso. Aí eu vim aqui sem querer, deixa eu ver algum outro comando que eu posso dar. Ah, tem um comando bem legal aqui que se chama Fortune. Você tem que instalar ele, então sudo apt install Fortune. Ele toda vez que você chama ele tipo escreve alguma frasezinha engraçada ou motivacional. Então se eu ficar chamando Fortune aqui várias vezes, ele vai ficar dando várias frases engraçadas e diferentes, entendeu? Então beleza, vamos usar o Fortune aqui como exemplo. Então beleza, o conteúdo da pasta catch conteúdo da pasta. Ele tem tudo isso aqui que é importante para mim. E aí eu, Daniel, tô aqui mexendo no meu terminal. Eu quero jogar a saída do Fortune pro conteúdo da pasta. Mas aí, sem querer, eu queria adicionar embaixo aqui da última linha. E eu, sem querer, usei o maior ao invés do maior. E aí, o que vai acontecer? Vamos dar um catch aqui de novo. Catch conteúdo da pasta. Olha só. Ele deletou tudo que tinha nesse arquivo antes. Deletou tudo.
e jogou a nova saída lá. Então, cuidado com maior, ok? Ele vai sobrescrever o que está nesse arquivo. Isso é muito útil às vezes, mas esteja ciente de que ele vai deletar o que está lá nesse arquivo, ok? E aqui o maior, ele adiciona a saída no final do arquivo. Então, se eu joguei o Fortune, a saída do Fortune aqui para o conteúdo da pasta. Se eu colocar aqui um maior, o que vai acontecer? E eu vou dar várias vezes esse comando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Vocês acham que vai ter uma frase aqui, ou seja, o equivalente a um Fortune, ou vai ter um Fortune, depois outro, depois outro, depois outro, ou seja, uns 10, 11 Fortunes dentro do arquivo? Vamos ver? Cat, conteúdo da pasta. Olha só, ele jogou todas as saídas do comando Fortune, uma embaixo da outra, uma embaixo da outra, uma embaixo da outra. Então ele abre o arquivo, pula a última linha e insere o output. Pula a última linha, insere a saída. Pula a última linha, insere a saída. Ele não sobrescreve o arquivo. Então, se eu chegar aqui e dar de novo um ls, e eu quero jogar essa saída para o conteúdo da pasta, eu fizer aqui de novo várias e várias e várias vezes, esse arquivo está começando a ficar até grande, né? Então, vamos ver. Cat, conteúdo da pasta. Olha só, ficou grande, hein? Jesus! Olha só. Ele está com todas aquelas saídas que a gente teve do Fortune, mais todas as saídas que a gente teve daqueles LS que a gente deu 1000 vezes. E a gente deu várias vezes o LS, então ele veio aqui, copiou, foi adicionando no final do arquivo, adicionando. Então, saiba dessa diferença. E agora a gente vem para a parte útil, aqui a gente consegue juntar esse conhecimento de maior e maior com a saída de um comando. Então, quando a gente usa o maior, o que a gente está fazendo? Lembrando sempre que quando tiver só um maior, ele vai sobrescrever o arquivo. E quando tiver maior, ele vai adicionar no final. Ok? Essa é a única diferença entre esses três aqui de cima com esses três aqui de baixo. A diferença é só que os de cima sobrescrevem o arquivo e no de baixo não. Eles adicionam no final. Mas esses três, tirando isso, é a mesma coisa. Então, quando a gente coloca um e do lado maior ou maior, a gente está usando a saída padrão. Quando a gente usa um 2 e um maior, a gente está falando da saída de erro. E quando a gente usa o e comercial e o maior, a gente está falando de todas as saídas. Vocês lembram que aqui no slide anterior, eu falei que aqui na imagem, na verdade, dá para ver que a entrada padrão ela tem um número que representa ela, que é o 0. A saída padrão tem um número que representa ela, que é o 1. E a saída de erro é o 2. Então, a gente vai usar esses códigos aqui para redirecionar a saída. E como a gente está redirecionando a saída e não a entrada, a gente usa aqui o 1 e o 2. Então, o 1 maior, ele está jogando a saída padrão para algum lugar. E o 2 maior, ele está jogando a saída de erro. Então, vamos brincar com isso aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu vou deletar esse conteúdo da pasta. Vamos fazer um teste. Eu vou dar o ls em mais nenhum argumento. Ou seja, ele vai funcionar. Se o ls vai funcionar, a gente sabe que essa saída aqui é a saída padrão, não é de erro. Então, é a saída 1, não é a saída 2, é a saída 1. Então, vamos redirecionar isso aqui para um arquivo. Vou chamar esse arquivo de teste1. A gente vai entender daqui a pouco. Eu vou jogar ele aqui. Olha só, não apareceu nada na tela. Por quê? Eu dei o ls, mas não apareceu nada na tela. O que acontece? É que para onde é redirecionado a saída de um comando quando você não especifica isso daqui? Quando você não redireciona a saída especificamente. Ela sai na tela do seu terminal. Então, quando você dá um comando, por definição, por default, todas as saídas vão sair aqui na sua tela. Então, o comando deu certo, vai sair na sua tela a saída padrão. O comando deu errado, vai sair na sua tela a saída de erro. Beleza? Mas aqui a gente está redirecionando a saída normal. Então, essa saída normal não está mais saindo na tela, porque a gente redirecionou ela para um arquivo. Entendeu por que o ls ele não funcionou? Não é que ele não funcionou, é só que a saída dele não veio para a nossa tela.
e a gente não viu a saída. Então vamos ver o que tem aqui no teste 1. Teste 1. Maravilha! Aqui podemos ver a saída do comando ls. Maravilha! Então vamos fazer isso aqui de novo. Eu vou usar o comando ls, só que agora eu vou redirecionar a saída de erro e eu vou chamar esse arquivo de teste2. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, vai aparecer alguma coisa na minha tela? Segundo, o arquivo teste2 vai ter alguma coisa dentro dele? Vamos testar? Uou! Ué, Daniel, eu redirecionei a saída e mostrou na tela. O que está acontecendo? Não, jovem, você redirecionou a saída de erro. Você não redirecionou a saída normal. Então, lembrando que todo comando tem duas saídas sempre, a de erro e a padrão. Então, o comando ls, ele teve uma saída padrão. E se ele tivesse alguma saída de erro, ela não iria aparecer na tela, ela iria aparecer no arquivo teste2. Então, vamos ver o arquivo teste2. O que vocês acham que tem dentro dele? Nada. O comando ls não teve nenhum erro. Ele foi executado de forma bem sucedida. Ele não teve erro, então a gente redirecionou nada para o arquivo teste2. Agora vamos brincar um pouquinho. Vamos juntar aqui duas coisas. Eu quero dar o comando ls e eu quero redirecionar a saída padrão para o arquivo teste1 e eu quero redirecionar a saída de erro para o teste2. Sim, você pode fazer isso. Você pode dar um comando e logo em seguida redirecionar as duas saídas. Então ele tem duas saídas. Todos os comandos têm duas saídas. Eu estou redirecionando as duas. O que isso significa? Significa que toda vez que eu redireciono as duas saídas, nada vai aparecer na tela. Nada. Se ele for bem sucedido, vai para o arquivo 1. Se ele não for bem sucedido, vai para o arquivo 2. Então, de qualquer jeito, não vai aparecer nada na tela. Porque se todo comando tem duas saídas, eu joguei as duas saídas para um arquivo, para dois arquivos, não vai aparecer nada na tela. Então vamos ver aqui de novo. A gente já sabe que no arquivo teste1 funcionou, porque eu usei uma sintaxe válida para o ls. E a gente sabe também que no arquivo teste2 ele não vai ter nada, porque não deu erro. Agora, se eu usar esse comando da seguinte forma, eu vou dar um ls -e e vou redirecionar a saída padrão para o teste 1 e vou redirecionar a saída de erro para o teste 2. Pergunta: vai aparecer alguma coisa na tela? O que vai ter no arquivo teste 1 e o que vai ter no arquivo teste 2? Tenta responder essas três perguntinhas antes de continuar para o vídeo. Mas assim que você terminar, let's go! Primeira pergunta, não vai ter nada na tela, porque a gente redirecionou todas as saídas. Segunda pergunta, o que tem no arquivo teste 1? Bom, eu dei o comando ls com o argumento -e, que não existe. Então, ele não tem saída, ele não vai ter uma saída padrão, certo? Ele vai ter uma saída de erro, porque esse comando não existe. Esse argumento não existe. Então, vamos ver o que tem no arquivo teste 1. Nada. Fala, poxa, Daniel, mas no exemplo anterior, quando você mostrou o que tinha no teste 1, tinha o conteúdo do arquivo, certo? Sim, tinha, mas repare, eu coloquei aqui um 1 maior. Então, eu estou redirecionando a saída para o teste 1 e eu estou sobrescrevendo tudo o que tinha lá. Então, se antes tinha alguma coisa e eu estou mandando nada para o teste 1, o teste 1 vai ter nada. Exatamente. Eu apaguei o conteúdo do teste 1. Não é que eu apaguei, é só porque eu mandei nada para o arquivo teste 1. E aí, como eu usei o maior e não o maior, ele sobrescreve. Então, se antes tinha alguma coisa e eu estou mandando nada, sobrescreve e agora tem nada. Então, é um arquivo vazio. Se a gente for ver agora o arquivo teste 2, a gente vê que sim, teve uma saída de erro e essa saída de erro ficou no arquivo teste 2. Maravilha? E se ao invés de eu usar
esse operador aqui só do maior, eu colocar um maior maior, o que vai acontecer com os dois? E eu vou novamente dar esse arquivo, ou dar esse comando, que não existe, ls-e. Então, a gente já sabe que esse comando não existe, então ele não tem saída padrão, ou seja, ele vai mandar nada de novo para o teste 1, e ele vai mandar novamente um erro para o teste 2. Eu vou, inclusive, eu vou rodar esse comando várias vezes. Beleza. Eu mandei nada várias vezes para o teste 1. O que vocês acham que vai ter no teste 1? Difícil de adivinhar, né? Eu mando nada, soma com nada, soma com nada, soma com nada. E agora, vou até limpar a tela, porque esse output vai ser grande. O teste 2. Olha só quanto erro que eu mandei para lá. Mandei de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E eu coloquei o maior, maior. Ou seja, ele não apaga o arquivo. Ele vai adicionando embaixo. E ele adiciona embaixo, adiciona embaixo, adiciona embaixo, adiciona embaixo. Por isso que ele ficou um arquivo gigantesco, beleza? Então vamos voltar aqui para a aula. Ah, estou esquecendo só do último aqui, do e-comercial e o maior. Agora esse daqui é mais fácil ainda. Eu vou dar o comando ls e eu quero mandar tudo para algum outro arquivo. Vou chamar de teste 3. Se você redirecionar dessa forma, nunca vai aparecer nada na sua tela, porque você está redirecionando tudo. Então, a sua tela sempre vai ficar vazia quando você der isso aqui. Maravilha? Então, a gente usou aqui o maior e não o maior maior. Então, no arquivo teste 3, ele... catch teste 3, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo. E se eu continuar dando isso daqui, ele vai sempre sobrescrever. O arquivo não vai ficar gigante. Catch teste 3. Maravilha. O arquivo não ficou gigante porque ele apagava o arquivo e botava isso. Apagava e botava isso. Apagava e botava isso. Perfeito. Vamos agora falar do famoso buraco negro. O que é o /dev/null? Ele é o buraco negro do Linux e ele é um arquivo. Tudo no Linux é um arquivo, né? Então, sim, você pode usar ele como arquivo. Mas na prática ele não é um arquivo, ele é um negócio esquisito. E toda vez que a gente manda alguma saída para lá, essa saída é deletada. Por isso que ele é chamado de buraco negro. Tudo que você joga num buraco negro, ele engole e sumiu para sempre, né? É isso, /dev/null. Toda vez que você manda uma saída para lá, ele vai engolir essa saída e sumiu com ela, vai deletar do sistema. Então, às vezes você quer usar algum comando que tem algum output que é inútil para você, você joga para lá. Então, qual é a utilidade disso? Eu acabei de falar sem querer aqui. Por que eu usaria isso? Tipo, por que eu mandaria propositalmente alguma coisa para lá para ele deixar de existir? E a resposta para isso é filtrar o output de um comando. Às vezes um comando tem um output ou uma saída que não é legal para você, que não é bom para você. Então, vamos ver aqui um exemplo. O comando find muitas vezes mostra algumas mensagens de erro, falando que você não tem permissão, ou isso aqui não existe, não sei o que. Ele mostra muitas mensagens de erro. E aí, quando você usa o find, você quer só achar um arquivo. Eu não estou nem aí para esses erros de permissão, ou esses erros de, o arquivo proc17726 não existe. Mano, eu não estou nem aí para isso, eu só quero achar meu arquivo. Então, faz sentido no comando find a gente mandar o output de erro para o /dev/null. Então, por exemplo, o comando ls que eu mostrei aqui para vocês, ele ou mostra uma saída padrão, ou mostra uma saída de erro. O comando find ele é diferente, ele mostra as duas às vezes. Então ele mostra na tela a saída padrão e a saída de erro. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu criei essa pasta aqui doidão, depois ainda vim aqui dentro da minha home, criei, arquivo. Depois eu vim aqui dentro da minha home, criei outra pasta chamada Daniel. Dentro de Daniel, eu criei outro arquivo chamado doidão. Então, eu tenho duas instâncias desse arquivo doidão aqui no meu sistema. Então, vamos procurar. Eu estou colocando um sudo porque eu quero procurar a partir do /. Vamos supor que eu não saiba onde está esse arquivo, então eu quero procurar no meu PC inteiro, ou seja, desde a raiz. Então, é sudo find, né? Nossa, estou ficando maluco. Então, find
Aqui você coloca o diretório que você quer procurar, no caso, poderia ser o ponto para ele procurar da minha home para baixo, mas eu quero do sistema para baixo, ou seja, tudo. Então find barra, agora a gente coloca menos name e o nome que você quer procurar, doidão. Vamos ver qual é o output desse comando. Bom, é o que eu falei aqui, falando que eu não tenho permissão para ver essas meleca aqui que eu nem sei o que é, run user mil doc, sei lá. E demora um pouquinho, porque você está procurando no seu Linux inteiro, então faz sentido ele demorar, né? Se você colocar só o sudo find ponto menos name doidão, ele ia achar mais rápido, porque né, todos os arquivos que se chamam doidão estão dentro da minha home. Bom, e depois de quase 1 minuto de processamento, o find acabou de rodar. E olha só que curioso, eu falei, o ls ele mostra ou a saída normal ou a saída de erro. Aqui o find ele me mostrou as duas, ele me mostrou uma saída de erro e uma saída padrão. Então, e se eu fizesse o seguinte? Eu não tô nem aí para esses erros, cara, eu só quero achar meu arquivo doidão, pô. Tô nem aí, dane-se isso aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar esse comando e qual o número que representa a saída de erro? 2. Então eu vou redirecionar isso para onde? Eu não quero ver o erro. Eu não estou nem aí para o erro. Eu quero que o erro suma. Então para onde eu mando? Para o buraco negro. Então barra dev, barra null. Então finalmente o comando find terminou. Aqui, qual a diferença desse find que eu dei aqui em cima para esse daqui de baixo? O de baixo foi muito melhor, muito mais bonito. Eu não tô nem aí para esses erros. Então eu joguei esse erro pro buraco negro. Então vai embora, erro. Tô nem aí para você, cara. Mas eu poderia fazer o contrário também. Então, tipo, quer saber? Eu vou dar o comando find, mas eu não quero achar meu arquivo. Eu quero achar os erros do comando find, que é estúpido, mas tudo bem. Então, agora eu estou redirecionando a saída padrão para o buraco negro. Ou seja, eu estou jogando fora a saída padrão. E a saída de erro vai sair onde? Na minha tela. Então vamos ver. Já deu aqui a saída de erro. Se ele encontrar algum arquivo doidão, que a gente sabe que ele vai encontrar, ele vai mandar para o além. Então a gente não vai ver na tela. Então aqui a gente redirecionou a saída padrão para o buraco negro e aqui a gente redirecionou a saída de erro para o buraco negro. E, obviamente, que se eu chegar aqui e jogar todas as saídas para o buraco negro, a gente não vai ver absolutamente nada na nossa tela, porque a gente jogou tudo fora. Então ele não tem saída. As saídas que ele tem, ele jogou fora. Então essa é a utilidade do barra dev barra null. Nem sempre a gente quer ver algum output. E muitas vezes a gente vê várias saídas de um comando e às vezes eu simplesmente não ligo para de erro, entendeu? Então é isso. Agora a gente vai redirecionar a saída para outro comando. E então tá. Redirecionar a saída para um arquivo é útil. Mas, pô, eu acho que é mais útil a gente redirecionar para outro comando, né? Não? Sim, é muito mais útil. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa um operador chamado pipe. O pipe é essa barra vertical que vocês estão vendo aqui. E isso é importantíssimo. Tem vários tutoriais de Linux que usam uns comandos mais complexos que envolvem esse pipe. Como é que ele funciona? Ele pega a saída de um comando e ao invés de mandar ele para um arquivo, ele manda para outro comando. Então, aqui nesse exemplo da imagem que vocês estão vendo, eu peguei o fortune e ao invés de eu mandar o que saiu do fortune para um arquivo, eu estou mandando ele para outro comando, que é o comando calsei. E o comando calsei é muito legal, se vocês não sabem como é que ele funciona. Primeiro dá um sudo apt install calsei. O calsei, tudo que você passar para ele de argumento, ele vai mostrar na tela com uma vaquinha falando. Então, esse é o calsei. Literalmente, é uma vaca falando. Por isso, calsei, né? Então, se eu redirecionar, por exemplo, pegar o fortune. E no primeiro exemplo que eu tinha mandado para vocês, eu estava chegando no fortune e mandando para algum outro arquivo, né? Mas e se eu não quiser mandar para um arquivo? Eu quiser mandar para outro comando, tipo calsei. Como é que é a sintaxe? Se eu fizer isso daqui, ele vai funcionar, mas não do jeito que você queria. Porque o que ele fez? Ele pegou a saída do fortune e ele mandou para um arquivo chamado calsei. Então se eu der um ls aqui, ó, cadê? Calsei, ele criou o arquivo calsei. Você fala, poxa, eu não queria que ele criasse o arquivo calsei. Eu queria que ele mandasse isso para o comando calsei.
Então, como é que eu corrijo esse comando aqui? Bom, para você corrigir, se você não quiser redirecionar para um arquivo, você quiser redirecionar para outro comando, você usa o pipe. Ahá! Agora sim funcionou o nosso primeiro pipe. Isso daqui você pode dar eternamente, ele sempre vai mostrar uma frase diferente. Sempre, porque essa é a beleza do Fortune, ele sempre dá uma frase engraçada diferente. Então eu adoro dar esses dois comandos juntos. Eu amo, ficou muito engraçado. Mas agora vamos para uns exemplos úteis. Se eu quiser ver as permissões de um arquivo em específico, como é que eu faço? Eu mostrei na aula passada, se você der um LL, ele lista aqui de forma longa os arquivos. Então ele mostra aqui o bloco de permissões, mostra o usuário dono, o grupo dono, o tamanho do arquivo, ele mostra tudo. Mas e se eu quiser ver a permissão só de uma pasta, eu não quiser ver a permissão de tudo? Tipo, eu estou na minha home, eu só quero ver o bloco de permissões da pasta Android. Então vamos ver. A gente chega aqui, LL, e a gente usa o famoso grep Android. Para que serve o grep? Serve para ele filtrar alguma coisa. Então, ele pega como argumento algum arquivo ou alguma saída de outro arquivo e filtra essa saída. No caso, a gente pegou a saída do LL, a gente mandou ela para o grep, que é um filtro, e ele está filtrando a palavra Android. Se eu chegar e colocar qualquer outra coisa, ele obviamente não vai encontrar, porque isso não existe. Então, assim que funciona o grep. Se eu quisesse ver, por exemplo, o bloco de permissões, o usuário dono, o grupo dono da pasta Berg, aí eu posso filtrar aqui Berg. E aí eu vejo só a linha do LL da pasta Berg. Ele fica até vermelhinho aqui com o que ele encontrou. Então aqui fala grupo dono Daniel, usuário dono Daniel, aqui o bloco de permissões. Maravilha? Outro comando útil também, quando a gente instala um pacote, a gente vê todos os pacotes que estão instalados no nosso Linux usando o dpkg-l. Se você não entendeu esse comando, assista a minha aula de gerenciamento de software. Então, se a gente der isso daqui, ele vai mostrar uma lista com vários softwares que tem aqui no seu PC. Mas, pô, às vezes eu quero só ver se eu tenho instalado alguma coisa. Então, quero ver se eu tenho instalado a Steam no meu Linux. Como é que eu vejo? Pode dar um dpkg-l, pipe, aí dá um grep aqui, grep, Steam. Olha só, eu tenho o Steam instalado no meu Linux. E se eu quiser procurar o Spotify? Mesma coisa, Spotify. Olha, eu tenho o Spotify instalado no meu Linux. Então eu cuspi aqui desse comando todos os softwares que estão instalados no meu Linux e com grep eu filtrei. Se eu quiser também ver, sei lá, o Slack, tá aqui também, Slack Desktop. Beleza? Então, para isso que serve o pipe. Você está redirecionando a saída do primeiro comando como entrada do segundo comando. Então, o standard input do grep Slack é o standard output do dpkg-l. Eu estou pegando a saída padrão dele e essa saída padrão se transformou em uma entrada padrão do grep Slack. Ok? Então é isso, a gente pode filtrar, por exemplo, o dpkg-l, pipe grep steam ou ls-l barra grep home, para você ver o bloco de permissões, usuário e grupo dono só da pasta home. E se eu quiser fazer um comando mais complexo ainda, eu quiser redirecionar a saída de um para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, aí nós temos o que a gente chama de pipeline. Quando a gente redireciona, quando a gente tem mais de dois comandos que estão recebendo esse redirecionamento, a gente chama isso de pipeline. E aqui nos exemplos eu estou usando dois comandos que eu gosto muito, que são, quer dizer, três no caso. O fortune, que mostra uma frase engraçadinha no terminal. O calcei, que mostra no terminal através de uma vaquinha. E o lolcat, que printa de uma forma colorida no terminal o output, entendeu? Então, se eu chegar aqui, e todos esses comandos você tem que instalar, né? Então, sudo apt install fortune, espaço calcei, espaço lolcat, você instala todos eles, tá? Então, se eu der um ll aqui, ele vai printar assim na tela. Mas se eu der um ll e mandar um grep aqui pro fortune, ou pro fortune não, pro lolcat, grep não.
Eu não estou querendo filtrar. Aqui o que, que esse comando fez? Ele pegou o LL e ele tentou filtrar a saída desse LL com algum arquivo ou pasta chamado lowcat, mas não é isso que eu quero. Então eu vou deletar aqui o grep. Maravilha? Então aqui eu estou pegando o output do LL e estou tentando deixar ele colorido. Tcharam! Agora nós temos output lindo aqui. Se eu continuar dando esse comando, sempre vai sair de uma cor diferente. Isso é muito legal. É inútil, mas é legal, tá? Então, mas maravilha, eu criei aqui eu botei um pipe e eu estou redirecionando só uma saída. Estou com 2 comandos. Se eu quiser adicionar um terceiro comando e montar um pipeline, aqui eu posso fazer se eu colocar um LL e dar um pipe calcei, deixa eu ver como é que fica o output. Fica meio feio. Aqui ele pegou todas as minhas pastas e mandou o calcei falar. Na verdade eu não vou mandar como LL, eu vou mandar como LS, porque aí ele vem com menos informações. Beleza. Eu tenho esse arquivo aqui, Android, bag, etc. Aí eu estou mandando a saída do LS para o calcei. Agora eu posso mandar a saída do LS para o calcei e essa saída do calcei mandar para o lolcat. Então, entenderam? Estou fazendo um pipeline de 3 comandos. Isso daqui serve para muita coisa. Aqui nesse exemplo eu dei um ls-lh, eu dei um sort-r para ele fazer um sort na ordem inversa, reverse, e depois ainda colorir no lolcat. Maravilha? Pessoal, para a aula de hoje era isso. Muito obrigado. Espero que vocês estejam curtindo aí o curso de Linux. Se tiver qualquer outra sugestão de conteúdo, pode mandar aí nos comentários. É isso, brigadão. Espero que eu tenha conseguido agregar aí algum valor para o seu dia a dia de usuário de Linux. Obrigado, pessoal. Até a próxima.